Fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou a Brenda do outro capítulo e hoje eu resolvi pra vocês que eu vou gravar os meus livros de 2025 até o presente momento. Estamos em novembro, eu pretendo ler mais alguns livros, porém, como já tem uma quantidade razoável de livros, que este ano eu fui leitora, eu li 26 livros até o presente momento. A meta é chegar pelo menos até 32 livros até o final do ano, que eu tô com 4 leituras em andamento. Aí nesse vídeo eu só vou falar os livros físicos que eu tenho, porque eu li alguns livros em e-book. Porém, como eu falei, são 26 livros ao total. E pra não ficar E pra não ficar um vídeo muito longo, eu vou fazer até o presente momento dos físicos lidos. Um outro vídeo sobre os e-books lidos, o que eu achei, porque é uma quantidade menor, eu consigo falar um pouquinho mais. E posteriormente, lá pelas últimas semanas de dezembro, eu vou comentar pra vocês os últimos livros que eu li no ano e se eu conseguir bater a meta de 32 livros este ano. Então vamos começar. Eu até pensei em fazer aqui por ordem cronológica de tudo que eu li. Porém, sem aqui o Scooby, o maravilhoso Scooby, na tablet eu não teria sacola. E eu acabei de ver que eu esqueci um livro, porém eu não sei em qual parte da estante ele tá. Então eu vou colocar ele como uma fotinho em algum canto na hora que eu chegar no livro dele. Então vamos lá. Gente, desisto, não vou fazer por ordem de leitura não, senão vai bagunçar. Eu não separei nem por ordem de leitura, só cadê esse livro que eu coloquei aqui? Então vamos por ordem do menor para o maior, que é a pilha que tá aqui na frente. Em primeiro lugar, temos Descobri que não faço falta quando parei de responder, que é este livro aqui. Ele é um livro de texto, eu tô gostando bastante de fazer essas leituras em texto, assim, ó. São textos curtos, rápidos, que fazem a gente refletir muito mais do que um livro de autoajuda. E essa edição aqui em específico eu achei bem da hora, porque ele tem a capa, né, a orelha, só que a orelha é a capa. E aqui a gente tem mais uma poesia. É bem divertido, fez eu refletir muito, tem bastante anotação nele. Todos os livros eu vou deixar a nota aqui em cima no cantinho, porque tipo, eu não vou lembrar, então na edição eu coloco. Mas eu lembro que quando eu li esse livro, eu gostei bastante. Até cheguei a compartilhar com vocês no Insta algumas frases dele nos status, tem salvo em 2025 um destaque. E é um livro que eu recomendo muito pra quando você tá se sentindo um pouco excluído do seu círculo de amizades, você não sabe mais o que você tá fazendo na vida, sua relação com a família não tá tão boa, relações amorosas, tá um pouco perdido. E esse livro me ajudou a refletir muito sobre muita coisa que estava acontecendo na época e fez eu começar a olhar com outros olhos. Esse tipo de livro, pra mim, funciona muito mais do que livro de autoajuda. De autoajuda eu vou ver aquele estilo coaching, não vai dar certo. Então livros assim de poesia são a minha felicidade. Que eu também li mais um este ano. Esse daqui o autor é o Cassiano Kuffel, não sei. E esse daqui é Talvez a Sua Jornada Agora Seja Sobre Você Mesmo, do Yandé Albuquerque. E esse também tem todo um design bonitinho. Ele é baseado neste caracolzinho aqui, que é a coisa mais fofinha. Também fiz várias anotações, só que esse não teve post-it, teve só marca-texto. E foi outro que eu demorei um pouco pra ler. Eu comecei a ler no início do ano, fiquei na metade do ano. Porque esse aqui tem bem mais tapa na cara do que aquele. Esse faz você parar e falar, nossa, eu tô sendo um idiota em muitos assuntos. Mas funcionou muito bem pra mim, recomendo super. É um livro que você vai ler quando você estiver também se sentindo perdido. E sim, eu gosto de ler esse tipo de livro quando eu estou me sentindo perdida, porque me ajuda a dar um norte. Este ano eu também li a trilogia completa, tem aqui o box de Verão que Mudou Minha Vida, que contém O Verão que Mudou Minha Vida, Sem Você Não É Verão e Sempre Teremos o Verão. É essa trilogia aqui, que eu quero muito fazer um vídeo só dessa trilogia, agora que eu li ela inteira. Sempre que eu finalizar uma série, eu tô pensando em trazer um vídeo pra vocês. Vocês me contam aqui nos comentários o que vocês pensaram sobre isso, o que vocês acharam. Porque dá pra ver que eu gostei pouco dela. E o que eu posso falar sobre essa trilogia maravilhosa? Gente, o primeiro livro a gente tem vontade de enganar a Belle. No segundo a gente continua com essa vontade de enganar a Belle, só que um pouco menor. Já no terceiro, ele te supera, assim, te dá uns tapas na cara, porque quando a Belle também começa a ganhar tapa na cara. E não tem sentido literal. Calma, a gente não estou dando nenhum spoiler. Aqui nós não trabalhamos com spoilers. Mas, sendo bem honesta, foi uma trilogia bobinha que me pegou muito desprevenida. Eu comecei a ler uma sexta-feira à noite, deu o final da semana seguinte, eu tava com os 3 lidos. De tanto que eu amei essa trilogia. Foi super gostosinha. O romance que tem entre o Triângulo Amoroso foi uma delícia, porque a gente começa torcendo pelo Conrad. Dá no segundo livro, a gente já tá de Armaia perfeito. Aí a gente fica, quando eu comecei a torcer pra essa coisa? Quando? Não. E volta pro Conrad, que é perfeito. E sim, eu sou Team Conrad, porque eu não perdoaria muitas coisas que acontecem.
E logo que eu terminei de ler essa trilogia, eu já fui doida pra ler. Pra assistir a série que lançou pelo Prime Video. E são livros bem curtinhos, ainda mais pra infanto juvenil, quando você quer alguma coisa mais água com açúcar pra ler. Recomendo muito essa trilogia, porque foi um dos marcos que fez eu voltar a ler tão ativamente esse ano. Foi ter reparado que eu consegui ler tão rápido uma trilogia que me prendeu muito. Esse ano, pra minha felicidade, eu tive poucos livros não favoritados. Ou livros abaixo de 3 estrelas. Foram muito poucos mesmo. Então que a maioria acho que nem tá aqui. A maioria acho que foi por e-book e o Noites Brancas, que eu comentei com vocês no vídeo anterior. Mas vamos lá. Voltando pra essa parte. Acho que esse ano eu li bastante Infanto Juvenil, que dá pra recomendar bastante pro pessoal até uns 15 anos. Esses 2 primeiros que eu falei não recomendo pra 15 anos abaixo, porque não tem tanta maturidade pra entender o que tá falando. São mais coisas que adultos ou jovens adultos vão estar entendendo. Mas pra galerinha de 15 anos, O Verão da Minha Vida e os próximos que eu vou estar mostrando aqui, cara, é incrível. Recomendo, pegue pra ler, leiam, se divirtam e conheçam novos mundos, porque temos uma distopia romântica, que é Os Dois Morrem no Final. Um livro que eu acho que eu não gostei tanto na época, admito, mas parando pra pensar depois como foi a escrita do Adão Silveira, eu fiquei curiosa pra ler os próximos dele, porque ele lançou mais 2 livros que são continuações diretas desse daqui. Voltando ao que eu estava falando, pedi pra uma pausa aqui. Tem 2 outros livros do Adão Silveira, que são continuações diretas deste daqui, que é Os Dois Morrem no Final. Que é uma distopia onde 12 horas não, 24 horas antes da sua morte, eles te ligam, a central da liga pra você avisando, olha, você tem mais 24 horas, aproveite sua vida. E aqui a gente conhece o Mateu e o... Qual que é o nome do outro mocinho? Pera aí, gente. E o Rufus, o Mateu e o Rufus, que são um casal LGBT. Porém, não tem nada de uau, isso e aquilo, que todo mundo fica falando, não. Não, é um romance fofinho, onde eles não fazem nada senão ser lindo. Mas vivem o último dia um do outro juntos, e é a coisa mais linda. Eu chorei um monte no final desse livro. Eu não achei que eu fosse chorar, porque na época eu não estava gostando tanto assim do livro. Por ser assim, mais bobinho, mais infanto-juvenil. Porém, eu parei de pensar um bom tempo depois. Teve muitos livros que eu dei uma nota X e depois eu troquei a nota porque eu fiquei pensando. E, cara, a escrita de um autor muda muito a nossa cabeça de acordo com a história. Então vale a pena. E pra quem tem curiosidade sobre famosinhos do BookTok, esse é um e eu recomendo. Mas pra pessoa que tá mais jovinho, pessoal de 18 pra cima vai olhar e vai falar... Nha. Agora um que eu também... Esse daqui, galera, me destroçou de uma forma. E pra quem já viu a série vai entender do que eu tô falando, que é Mentirosos, da Ayla Card. Que, gente, eu não sei o que dizer sobre isso, fora leiam. Leiam com a cabeça aberta, porque até o 5º capítulo ele é bem devagar, mas depois ele destrói a sua cabeça. De tão bom que é. E o plot twist do final, eu imaginava algumas coisas, mas não imaginava o que realmente ocorreu. E na hora que eu entendi o que realmente ocorreu, eu fiquei, gente... Como assim? Então só leiam. Eu vou fazer um vídeo específico pra este livro, com parte com e sem spoiler. Eu vou deixar minutado aqui pra vocês pularem, caso queiram. Mas eu tenho um vídeo só desse e de mais alguns outros aqui, que eu quero fazer lendo famosinhos do BookTok, que foi um vídeo que eu vi com a Rai, que ela tá gravando. Eu vou deixar o Insta dela pra vocês também, o canal dela aqui embaixo, para dar os créditos deste quadro maravilhoso que é lendo livros do BookTok, que eu achei muito legal. Então já temos 2 livros pra falar, lidos deste ano, pra falar neste quadro. Vamos pro próximo, que também já tá com 10 minutos de vídeo. Eu não tô afim de voltar a fazer aqueles vídeos de 1 hora que eu fazia. Então eu não vou falar tanto sobre as histórias agora, vou só falar dos livros e um breve resuminho. Este ano eu também li esses 2, que são brindes da Tag Inéditos, se eu não me engano. Esse daqui realmente é da Tag Inéditos, tá aqui marcado. E esse daqui também é da Tag, porém ele é com a Antofágica, aqui a segunda Antofágica. Esse daqui é Eu Morreria por Ti e outros contos do Scott Fitzgerald. E esse daqui são Mistérios Perdidos de Sir Arthur Conan Doyle. São livros bem curtinhos, bem gostosinhos, mas são contos. Não tem muito o que falar sobre eles, porque são contos escritos. E se eu falar de qualquer coisa, de qualquer um, tem que falar dos outros, ia ficar longo esse vídeo. Mas
Foram leituras bem gostosinhas de ler. Eu li em um dia os dois, de tão fininho. E as páginas, cara, eu achei lindo. O jeito que são as páginas, as mini edições da Tag Inéditos. Simplesmente. É muito fofinho. Eu gostei. E vem umas ilustrações também. Como comentei no vídeo anterior, eu estou com uma meta de tentar ler livros encalhados. E um deles era o livro 2, que é a Sala dos Répteis, de Desventuras em Série. Que também entra numa outra meta pessoal, que é ler todos os livros que eu tenho desta série ainda esse ano. Eu tenho até o volume 8, então faltam 6, 7, 8, e acho que tem 9 também, mas não tenho certeza. Sim, gente, tem hora que eu esqueço os livros que eu tenho, é bem comum até, não é tão incomum não. O primeiro eu li no início do ano, foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, acho que eu li na virada, inclusive. O livro 2, esse daqui, o 3 foi a mesma coisa, eu li em 2 dias os dois. Aí, recentemente, eu li Serraria Baixo Astral. E um dos últimos que eu terminei, deixa eu até confirmar que nesse aqui foi realmente o último que eu terminei, foi Inferno no Colégio Interno, que me deu assim, umas crises de raiva muito grandes, assim, vocês podem ver aqui pelos post-its. Mas é uma série bem gostosinha, infanto-juvenil também. Esses últimos que eu tô indicando, todos eu falo que são infanto-juvenil. E que pessoas até uns 15, 16 vão amar muito, ou se forem pessoas igual eu, meio doidinha na cabeça, também vão gostar muito desses livros. Ponte para Terabithia era um livro que eu queria muito ler, porque eu sou muito fã da história. Eu amava o filme quando eu era criança. Esse daqui é da Catherine Peterson. E é uma história, eu acho que todo mundo que assistia TV Globo entre 2000 e 2010 já viu em algum momento esse filme. E é um filme muito bonito, só que o livro pesou um pouquinho mais por algumas coisas em específico sobre a história dos protagonistas. Porém, esse daqui eu realmente tem um cantinho especial no meu coração. Não foi um livro favoritado, até porque eu já conhecia a história de cabeça, então não foi nada novo. Mas é um livro, assim, bem gostoso pra se ler. Eu vou pegar aqui agora 2 curtinhos que não foram favoritados este ano, na verdade foram acho que 2 dos mais chatos desse ano. Que é Noites Brancas, do Dostoiévski. Que eu não entendia uma vírgula desse livro, eu tive que apelar para o audiobook, porque simplesmente não dava pra entender. Eu não sei se é escrito Dostoiévski, mas não foi fácil de ouvir, de entender. E o outro que eu também apelei para audiobook foi O Velho e o Mar, do Hemingway, Ernest Hemingway. Que esse eu demorei um pouco, também tive que pegar o audiobook, porque pelo menos pra mim, que tá acostumado com os dois morrem no final, mentirosos e derivados, pegar a literatura clássica é um pouco mais difícil. Porém, é uma meta que eu também tô, de ler mais clássicos, que eu tenho bastante clássico até na estante, e também encalhados. Então, é uma meta, assim, que eu tô de ler bastante, e ler principalmente os clássicos que estão encalhados. Ler quase todos os livros encalhados no geral. E assim eu não consegui desencalhar bastante até. Por exemplo, Noites Brancas estava encalhado, Desventuras em Série estava encalhado, Os Dois Morrem no Final, que eu comprei faz tempo. Deixa eu ver qual mais. Mas isso daqui tem bastante que eu comprei esse ano. Não vamos falar que eu desencalhei tanto assim, vai. Li bastante, mas não desencalhei tanto. Outra encalhada. Esse daqui, Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason, não sei. Mas é um livro que estuda finanças. Eu achei muito útil, muitas das coisas que eu já sabia. Eu demorei também pra acabar de ler esse livro, mesma coisa que o Noites Brancas. Eu comecei no início do ano passado. Demorei porque me enjoei da leitura, não tava lendo tanto no passado. Mas deu pra ler esse daqui esse ano. Eu finalizei ele, finalmente. E eu achei muito bom pra quem tá estudando finanças, economia e derivados. Esse é muito bom exemplo de como fazer gestão do seu próprio negócio, gestão da sua financeira. Porém, entretanto, todavia, fui bem culta até agora, eu sei, meu povo, mas me rendi. Esse aqui era um que estava encalhado na minha estante. Eu ganhei ele em 2020, se eu não me engano, 2021, por aí. De uma pessoa que eu gosto muito na minha vida. E eu falei, nossa, tá parado aqui, tá muita gente falando, tá sendo várias continuações desse livro, vamos pegar pra ler. E simplesmente eu amei, é um favoritado. Eu já comprei até a continuação aqui, que é O Reino de Carne e Fogo, esse daqui é o de Sangue e Cinzas. Já comprei aqui a continuação, porque eu fiquei obcecada por essa história. Vocês têm noção que este calhamaço, que tem... Vou falar aqui pra vocês. 670 páginas. Eu li em 1 semana e meia. Conciliando trabalho, a loja e leitura. Eu li em 1 semana e meia e
Isso aqui eu demorei quase 2 anos. Quase 2 meses, mais ou menos. Esse daqui, quase 2 anos também. Vocês têm noção disso? O tanto que esse livro me prendeu pra eu conseguir fazer essa proeza de ler isso daqui anotado. Surtei muito. Tive que comprar um marca-texto porque esse livro acabou com o meu marca-texto. De tanto que foi bom e que mexeu com a minha cabeça. Recomendo, porém saibam que é um esquema de pirâmide gigantesco. Muito grande. Tá acho no 5º livro já, tudo desse tamanho. Esse daqui não tem muito o que falar, porque ele é um livro de spoilers, no sentido mais literal possível. Que é uma história de notáveis caçadores de sombra e seres do submundo, contada na linguagem das flores, que é da Cassandra Clare e da Cassandra Jane, que eu acho que uma escritora é colega dela, que é literalmente um livro com essas ilustrações lindas sobre o mundo de caçadores de sombra. Eu ia esperar pra ler esse livro depois que terminasse a coleção de Cassandra Clare. Por quê? Vocês não vão conseguir ver, mas na Bookshelf Tour vocês vão conhecer a coleção. Que lá em cima eu tenho completas Instrumentos Mortais, Peças Infernais, tenho Artifício das Sombras 1 e 2, falta 3, tenho Corrente de Ouro, tenho As Últimas Horas, tenho As Crônicas de Bane, eu tenho quase todos os livros da tia Cassandra, porém esse aqui era um dos únicos que eu podia ler dela, escrito e tudo mais, sem plano em uma ordem de leitura. Então o que eu fiz? Eu peguei ele, porque eu sempre tive muita curiosidade pra ver essas ilustrações. Não vou me lembrar exatamente o que eu meu problema de memória, eu peguei pra ler ele. Porque eu vou ler ele, vou ter armado ler ele, vai chegar os protagonistas, eu não vou saber quem que é ninguém. Eu só vi vantagem em vocês. Achei vantagem. No mundo de Cassandra Clare, eu também li Cidade de Vidro, que é o livro 3. Olha quanto post-it. Esse livro aqui foi um dos que eu li no início do ano, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui pra vocês. Um dos primeiros que eu li no início do ano. E foi um livro que estava encalhado há um bom tempo. Desde 2020 estava encalhado. Eu comecei a ler ele numa viagem pra Barretos. Não, comprei durante a viagem a Barretos. Quando eu voltei, já peguei pra ler ele, só que eu não tinha terminado. Porque na época eu tinha uma puta pressão pra ler esse livro, pra terminar ele logo. Por conta de algumas pessoas que tinham um ciclo de amizade comigo da parte do BookTok. Que, você tem que gostar, você isso, você aquilo. Porque eu tinha odiado o livro 2. Amado o livro 1. E eu achei o inicinho desse aqui um pouco lento na época. E começou os burburinhos, perdi a paciência. Coisas fáceis que acontecem eu perder paciência por conta de hype de livro. Eu enjoo, troco pra outro. Mas esse daqui, depois que eu terminei de ler, eu gostei muito. Foi um livro, se eu não me engano, 5 estrelas, só não sei se foi favoritado. Dei uma conferidinha ali. Mas foi um livro que me prendeu muito, fez eu querer continuar lendo Cassandra Clare. E pra meta de 2026, a meta é zerar todos os livros da Cassandra Clare que tem na estante. Sim, eu estou botando muita fé que 2026 vai ser o ano das leituras. Vamos para os 2 últimos, porque esse vídeo já está com 20 minutos. E eu tenho que editar e postar pra vocês. Esse daqui é o livro 2 de Balada de Éramo. Acho que é Corações Partidos, se não me engano. O nome da trilogia. Que é da Stephanie Garber. O primeiro livro Era Uma Vez um Coração Partido. Esse daqui é a Balada do Feliz para Nunca. Foi um livro, assim, também, que eu li bem rápido. Acho que eu li uma semana esse livro. Me destroçou completamente. Que tio Jack conseguiu quebrar a minha cara, sei lá quantas mil vezes com este livro. E eu tava louca pra ler o 3º livro, desde quando lançou. Eu esperei abaixar um pouco o preço, nunca baixava. Afinal, eu li esse daqui, fiquei encantada, apaixonada com essa trilogia quase por inteira. Falta só um livro pra eu acabar. E resolvi comprar. Comprei, tá aqui na estante, daqui a pouco eu vou pegar pra ler ele. E o último livro destes 26 livros, sendo 22 livros físicos e 4 em e-book. Não, na verdade são 20... Calma, gente. São 23 livros físicos até o presente momento. E 3 livros em e-book. Eu achei que tinha lido mais e-book esse ano. Mas não, foram 23 físicos e 3 e-books até o presente momento. Esse daqui foi um que eu me assustei com o final. É uma continuação direta do livro Diário de uma Paixão, não sabia disso, mas eu conheço o filme. Tem um livro aqui também, uma meta de ler ele. Mas eu peguei O Casamento por ser um livro fininho, que já estava aqui há um certo tempo. E me emocionou bastante por conta do final do livro. A gente vê um cara que fez burrado no casamento, tentando se redimir, tentando se reconciliar com a esposa. Só que tem horas que ele não consegue, tem horas que vai passando tempo, tem horas que ela não entende o porquê que ele tá desse jeito com ela.
Pra no final ele surpreender a gente da forma mais linda possível, com um gesto gigantesco. Homens deviam ler este livro pra conseguir entender as namoradas, as esposas. Esse e mais alguns outros que eu recomendo. Mas foi também um dos que eu mais gostei deste ano. E um dos últimos que eu li, faz acho que uns 4 livros que eu li ele, contando com esse que eu tô lendo agora. Mas é isso. O outro livro que não tá aqui, tá um canto da estante que eu não vou revirar agora, porque eu já revirei pra achar estes. Já vou ter que guardar estes 23 livros, 22 livros. Que é O Gato Preto, do Edgar Allan Poe e outros contos. Eu vou deixar a capinha dele em algum canto aqui pra vocês. Foi um livro arrastado, horrível, nojento, que eu li só porque era fino. Porque tava um bom tempo aqui na minha estante. Tava uns 2 anos aqui. Gente, que livro horrível! Eu não sei como as pessoas gostam da escrita de Edgar Allan Poe. Nesse livro tinha O Gato Preto. Vou até pegar aqui. Ele não descobriu vocês, sabe? Ele fala que o gato preto são de terror. Deixa eu ver qual que tem. Acho que não vai falar aqui. Mas, sendo bem sincera, um livro arrastado, um livro horrível, que eu dei 1 estrela por dó. De tanto que eu detestei esse livro. Como eu comentei com vocês no vídeo anterior, eu trabalho com escalas, então tem alguns dias que eu acabo trabalhando de madrugada. E quando tá muito calmo, eu pego pra ler. Esse livro eu li durante esse período da madrugada. E, gente, que livro horrível! Eu detestei ele do início ao fim. Não gostei da escrita, não gostei das histórias, não pretendo ler outro livro do Edgar Allan Poe. Isso porque eu tinha muita vontade de ler os livros dele. E me arrependi. Preferi não ter lido. Preferia não ter lido, de tanto que eu detestei o livro. Eu tô pra falar que ele nem tá mais aqui na estante, esse livro, porque eu acho que eu dei embora. Eu acho que eu dei embora esse livro pra vocês verem o nível que eu não gostei dele. E tem vários livros aqui na estante que eu não dou embora, mesmo não gostando. Continuam aqui. Esse é um que eu acho que foi com Deus. Foi com Deus, vai continuar lá. Mas é isso. Eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso. Até porque eu fiz várias leituras este ano. Graças a Deus eu consegui ler bastante. Meu modo leitora está voltando para conseguir desencalhar essa estante gigantesca. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem interagindo aqui comigo no YouTube. Tenham paciência comigo, porque eu tô voltando agora, é o segundo vídeo. Tenham um pouquinho de paciência. E é isso, eu espero que vocês considerem se inscrever aqui no canal para continuar me acompanhando e vendo a minha rotina literária e as demais rotinas. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.